Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Patrícia Gadelha. E o assunto hoje é tireoide e amiodarona. Quais são as repercussões? Patrícia, se tem um medicamento para o qual todo endocrinologista olha meio torto, é a amiodarona. E não é para menos, né? Ela pode provocar tanto alterações na função tireoidiana do paciente eutireoideu, como também causar hipotireoidismo, hipertireoidismo. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje é o motivo de tantas alterações. Por que a amiodarona provoca tantas alterações na função tireoidiana? Isso é falando só de endocrinologia, né? Se a gente for ver, o pneumo também olha assim com uns olhos assim mais ou menos ruinzinhos para amiodarona, pode dar, enfim. Mas aqui falando especificamente de tireoide, acontece que a amiodarona é um antiarrítmico ainda muito utilizado para as arritmias ventriculares, né? Então, se você é cardiologista, estudante de cardio, residente, vai ver que é muito utilizado. Em algumas situações, realmente é o que resta, mesmo com os antiarrítmicos mais modernos. E ela tem uma grande quantidade de iodo na sua composição. Então, assim, mas aproximadamente 35% do peso da molecular lá das gramas de amiodarona são de iodo. E aí, quando o paciente toma a dose habitual lá de 1 a 3 comprimidos por dia de amiodarona, isso dá de 50 a 100 vezes a quantidade de iodo que ele precisaria ingerir por dia. Então, é um absurdo de, assim, sobrecarga de iodo a que aquele indivíduo é exposto. E aí, isso vai acabar, a tireoide vai utilizar ali, o corpo vai fazer algumas coisas para meio que se proteger daquele excesso de iodo, e isso acaba determinando algumas alterações tireoidianas. Então, a primeira coisa que acontece é, diante de tanto iodo, a tireoide meio que fecha os canais de entrada de iodo, que é o efeito Wolff-Chaikoff. Então, tem muito iodo, ela fala, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer com tanto iodo, fecha as entradas. E aí, isso pode determinar algumas alterações iniciais, ou até hipotireoidismo, como a gente vai comentar mais pra frente. E fora isso, além disso, vai ter algumas alterações na deiodinases, também como um mecanismo assim, de proteção. Tem tanto iodo, tanto hormônio tireoidiano potencialmente sendo formado, que ocorre um bloqueio da transformação periférica em T4 e em T3. Então, tudo isso na tentativa de se proteger desse excesso de iodo. Isso acaba que dá certo para a grande maioria dos pacientes. É um efeito protetor fisiológico ótimo. Mas para alguns pacientes que já tenham, de certa forma, alguma autoimunidade tireoidiana, alguma predisposição, moram em alguma área deficiente de iodo, enfim, alguma coisa ali não estava já legal, e aí isso pode determinar algumas alterações realmente patológicas da tireoide. Perfeito. O fisiológico seria que os pacientes depois conseguissem escapar desse efeito Wolff-Chaikoff, né? E retomassem a sua produção de hormônios tireoidianos. Mas aí, como você colocou, aquele paciente que já tem, às vezes, uma condição subjacente, por exemplo, um Hashimoto, ele pode não conseguir escapar desse bloqueio e permanecer ali em hipotireoidismo. Exatamente. Uma coisa que causa muita confusão quando a gente fala de amiodarona e função tireoidiana são as alterações que ela provoca no paciente que está eutireoideu. Sim. Ela chega a simular, por exemplo, um tirotropinoma. Então, esse ponto vale nossa atenção. Quais são as alterações da função tireoidiana no paciente eutireoideu que está usando amiodarona? E aí, quando a gente discute isso, geralmente tem uma classificação em alterações mais precoces, nos primeiros 3 meses, e alterações mais tardias, ali entre 3 e 6 meses, Isso. né? O que a gente vê nos primeiros 3 meses é uma elevação do TSH, acompanhada também de uma elevação de T4 total e T4 livre, com redução do T3 e aumento do T3 reverso. Isso por aquilo, né, que a gente, assim, é só pensar, né, aquela tireoide tá meio bloqueada, eu também inibi a D1, então acaba tendo uma maior proporção de T4 em relação a T3, e como eu inibi, de certa forma, pelo efeito Wolff-Chaikoff, se eu tenho um eixo íntegro, o eixo tende a tentar compensar isso, então aumenta o TSH. Mas, assim, mais do que falar sobre esses achados fisiológicos nos primeiros 3 meses de uso, o mais importante que eu acho é orientar para que isso aconteça na maior parte dos pacientes e
como você falou, se o paciente não tiver nenhuma predisposição prévia, ele vai fugir assim a isso e vai voltar para o fisiológico, o tireoidismo. Então, não é indicado ficar fazendo função tireoidiana no primeiro e segundo mês pós uso de amiodarona, porque isso vai dar muito resultado alterado e aí você vai dar falsos resultados, falsos diagnósticos para aquele paciente. Então, assim, nesses primeiros, até os 3 meses, se não houver uma clínica, não peça função tireoidiana do seu paciente que vai começar a amiodarona, porque fatalmente ele vai estar ali naquele período ainda de adaptação. Perfeito. Então, evitar assim, um diagnóstico incorreto de hipo ou de hipertireoidismo nessa fase, né? Quando a gente pensa ali numa fase mais tardia, já depois do 3º mês, o que costuma ocorrer é uma normalização do TSH e a gente ainda pode encontrar um T4 no limite superior da normalidade e um T3 no limite inferior, tá? Eu acho que assim, talvez este seja o principal ponto do podcast, considerando que a gente tem muita gente que não é endócrino e acompanha a gente nas redes sociais, porque isso vai evitar vários encaminhamentos desnecessários, né? Exames sem necessidade e também encaminhamentos sem necessidade. Então é importante essa mensagem, né? Que óbvio, se o paciente apresentou sintoma, você vai pedir, mas não ficar pedindo de rastreio nesses primeiros meses, 2, 3 meses, e após esses 3 meses pode ter essa alteração que você comentou, um T4 livre ainda discretamente aumentado ali no tecido superior da normalidade, mas assim, limítrofe normal e um T3 um pouquinho a mais abaixo, mas também limítrofe normal. Isso não quer dizer nada, é apenas efeito da droga, né? Boa. Vamos falar agora dos pacientes que fazem doença de verdade pela amiodarona. Ela não é tão boazinha assim, não. Então, primeira coisa, hipotireoidismo. Como é que eu vou diagnosticar e conduzir o hipotireoidismo causado pela amiodarona? O hipotireoidismo causado por amiodarona, ele é bem frequente, assim, tem algumas séries que falam em até 20% dos pacientes, principalmente aqueles que têm autoimunidade tireoidiana prévia. Então, realmente, se você quiser fazer um monitoramento, sei lá, com 1 ano do seu paciente que está usando amiodarona, só não faz naqueles primeiros 3 meses, mas depois, se você tiver essa rotina, isso pode flagrar alguns pacientes que têm um hipotireoidismo clínico de fato. É por isso que a gente já explicou que ela é uma molécula muito rica em iodo. E aí, o diagnóstico do hipotireoidismo é aquele diagnóstico clássico, né? Através das dosagens dos hormônios tireoidianos reduzidos. E como a gente está falando de um hipotireoidismo primário, onde o problema está lá na tireoide, você vai ter T4 livre baixo com TSH elevado. Então, e aí dependendo dos valores desse TSH, você vai ter um hipo subclínico ou hipoclínico. Isso é bem frequente de acontecer, mas também muito tranquilo de ser tratado. Então, o tratamento, na grande maioria das vezes, como é mais simples do hipotireoidismo, o paciente vai tratar com levotiroxina e na grande maioria das vezes não tem necessidade de retirada da amiodarona. Até porque a amiodarona, ela é uma droga que ela vai ali se acumular nos tecidos lipossolúveis. Então, se você retira a amiodarona hoje, depois de ter impregnado no paciente, vai demorar pelo menos uns 6 meses aí o efeito da amiodarona. Então, não é tirar hoje e esperar resolver o hipotireoidismo amanhã. Então, a gente usualmente trata o hipotireoidismo, normalmente, e retira a amiodarona caso realmente tenha outra opção terapêutica melhor. Mas se não for possível, deixa a amiodarona lá tranquilo. Vamos combinar que é muito mais fácil tratar o hipotireoidismo do que uma arritmia, né? Aí que não pode usar outras drogas, exatamente. Uma dúvida prática muito frequente nessa questão de hipotireoidismo é a seguinte: como é que eu vou dar um diagnóstico de um hipotireoidismo verdadeiro naquele paciente que está nos primeiros meses de uso da amiodarona? Fez uma função tireoidiana, o TSH está alto. E aí a chave seria a questão do T4 livre, né? Porque redução do T4 livre não faz parte das alterações de função tireoidiana do paciente eutireoideu em uso de amiodarona. Então, se ele tem TSH alto, T4 livre baixo, aí é hipotireoidismo mesmo. Caso contrário, aguardar, né? Isso. E assim, e até os valores de TSH também, alguns lugares, assim, da mesma forma do eutireoideu doente, acreditam que valores acima de 20 de TSH, você não é uma coisa esperada encontrar ali naqueles 3 primeiros meses só por efeito da amiodarona. Realmente, talvez aí sim seja um hipotireoidismo de verdade, né? Sim. Mas naquele primeiro momento você só vai solicitar se tiver alguma queixa, né? Se o paciente de alguma forma tiver alguma queixa que você atribua que seja um hipotireoidismo. Certo. A outra disfunção tireoidiana... Dá mais problema. Dá bem mais problema, viu? Olha, se eu contar minhas histórias, é o hipertireoidismo induzido pela amiodarona. E a gente vai ter a tireotoxicose tipo 1 e a tireotoxicose tipo 2.
Então, vamos começar aqui pensando como diferenciar as formas de tireotoxicose induzidas pela amiodarona. Quando a gente pensa na tipo 1, a gente vai pensar naquele paciente que está fazendo uma tireotoxicose com hipertireoidismo de fato. Ele tem um aumento da síntese e liberação de hormônios tireoidianos. Geralmente é um paciente que tem uma doença subjacente, um bócio multinodular, ele tem uma doença de Graves latente, e aí é exposto à amiodarona, começa a ter esse quadro de hipertireoidismo. A forma tipo 2 é um paciente que faz uma tireoidite destrutiva, né? Ele não tem aumento de síntese, só está liberando aquele hormônio pré-formado. E geralmente são pacientes que não têm doença tireoidiana prévia. Mas, na prática, Patrícia, quais são as ferramentas que a gente poderia utilizar para diferenciar uma forma da outra? Esse é um ponto bem, assim, sensível, porque no livro a gente vê muito tranquilamente formas de diferenciar entre tipo 1 e tipo 2, mas a gente bem sabe que na prática, às vezes, o paciente internado tem valores limítrofes, tem um exame que mostra mais para um lado, tem outro que mostra mais para o outro. Então, até quando a gente for comentar do tratamento dessa tireotoxicose, a gente pode comentar sobre isso. Mas, como você tinha falado, a tireotoxicose induzida por amiodarona do tipo 1, ela era aquele paciente que, teoricamente, tinha alguma disfunção tiroidiana prévia, então você pode dosar os autoanticorpos desse paciente, como o TRAB, e isso pode lhe dar uma dica que seja uma tireotoxicose do tipo 1. Não é patognomônico, né? Tem estudo que mostra que na tipo 2, às vezes, você pode ter algum autoanticorpo, mas é uma das coisas que você poderia fazer. Lembrando que a cintilografia, que a gente usa muito nas casos de tiroidite, de uma forma geral, fica muito prejudicada a avaliação nas tireotoxicoses induzidas por amiodarona, porque como a amiodarona tem um componente muito rico em iodo, então a tireoide por si só ela já fica... saturada, né? Saturada, então ela já fica com muito menos avidez, então a imagem não fica muito boa. Outra forma de você poder diferenciar tipo 1 e a tipo 2 seria através de marcadores inflamatórios, né? Então, lembrando que a tipo 2, para quem está estudando aí para a prova, D de 2, D de destrutiva. Boa. E aí é uma coisa que, assim, dá para decorar. Então, a tipo 2, como é uma tireoide destrutiva, às vezes você vai ter ali marcadores como VHS aumentado, similar a todas as tireoidites destrutivas, né? Então, é outro ponto. Um terceiro ponto seria a ultrassonografia com Doppler. Então, disse que seria uma coisa que poderia ser útil, já que na tipo 1, como o paciente tem uma tireoide já teoricamente doente prévia, você veria uma hipervascularização, e na tipo 2, como ela é destrutiva, não teria vascularização de nada. Mas tem estudos que já mostram, contestam essa informação, que isso não seria muito útil, a gente na prática realmente vê que às vezes não tem muita utilidade. O ultrassom não fecha, que tem muita vascularização, não tem, então dificulta também, né? E coloca assim, Doppler normal. Então, seriam as principais coisas. Outra coisa que a gente também pode se valer é aquela questão da relação, né? T3, T4, T4, que quando a gente encontra uma relação de T3 muito aumentada, ou um T4 muito desproporcionalmente maior, isso quer dizer que teve muita liberação de hormônio pré-formado. Então, você vai juntando ali aquelas peças para você colocar mais para ser uma tireoide tipo... Claro, se você pega um paciente que, de repente, faz ultrassom, aí tem um bócio multinodular, e aí tem um autoanticorpo positivo, e tem um pouquinho de uma vascularização aumentada na tireoide, você fala, tem tudo para ser tipo 1. Tá fácil, né? Mas às vezes vem um para um lado e outro para o outro, e você fica na dúvida realmente. Há algumas séries de casos com cintilografia com tecnésio também, né? Com tecnésio. Que deixando não depende muito da imagem com iodo, né? Mas uma possibilidade. Sim. É você tentar juntar vários fatores para tentar diferenciar essas duas condições. Não é fácil. Tanto é que a literatura já descreve até casos em que você tem que tratar das duas formas. Das duas formas, exatamente. Vamos falar então do tratamento, né? Fiz essa diferenciação ou não, mas tem ali uma noção se é tipo 1 ou tipo 2. Tireotoxicose pela amiodarona tipo 1. Como conduzir? Então, aqui é fácil. Se o paciente tem aumento de síntese, a gente vai iniciar tionamida. Para bloquear a síntese. Perfeito. E assim como na doença de Graves, que a primeira escolha é metimazol, aqui também. Então, doses altas de metimazol, 30, 40 miligramas dia, né? Para tentar bloquear essa síntese de hormônios tireoidianos. Isso. E vai ser uso prolongado. Como a Patrícia falou, geralmente a amiodarona ela não é suspensa, né? Porque ela está sendo utilizada para alguma doença grave. Então, se houver essa possibilidade de discussão, troca do antiarrítmico, tudo bem.
mas caso contrário, vai fazer uso prolongado de metimazol enquanto estiver em uso da amiodarona. Alguns pacientes podem ter falha do tratamento com tionamida, com metimazol, e aí vai ser indicado terapia cirúrgica. Sim. E por que Patrícia, que radioiodo não é uma boa opção para tratar esses pacientes? Pois é, justamente por aquilo que a gente comentou, né? Os pacientes vêm usando a amiodarona independente do tempo, e aí aquela tireoide, ela vai ser uma tireoide que já está completamente saturada pelo iodo da própria amiodarona, e aí você vai dar um radioiodo, que nada mais é do que um iodo com um componente radioativo para queimar a glândula. Como é que a tireoide vai captar aquele iodo externo, sendo que ela já está saturada de iodo? Então, a terapia com radioiodo, ela fica ineficaz nesses casos, né? Para tratamento da tireotoxicose induzida por amiodarona tipo 1. A cirurgia, ela acaba sendo uma opção que às vezes acaba entrando como segunda linha nesses casos, principalmente naqueles casos de pacientes com cardiopatias graves. Então, o paciente, lembrando que a gente está falando de pacientes que são cardiopatas com arritmias, às vezes ventriculares. Fazendo hipertireoidismo, né? E aí o paciente está fazendo hipertireoidismo. Aí você, né, poxa, eu vou ter que tratar esse hipertireoidismo para ontem. Às vezes um paciente com cardiopatia congênita complexa, às vezes um paciente que está com uma disfunção ventricular grave. E aí você começa a tionamida em dose alta, mas às vezes isso não melhora. O paciente clinicamente continua ruim. E aí, nesses contextos, acabam tendo que fazer uma cirurgia. Já tem até alguns relatos assim, de séries de casos que mostraram que a cirurgia de tireoidectomia, nesse contexto do paciente cardiopata, não teve maior risco do que uma tireoidectomia em outra situação, mas é uma conduta de exceção que acaba tendo que acontecer nesse momento. E aí, lembrando outra coisa que a gente não comentou, que muitas vezes a suspeita da tireotoxicose induzida por amiodarona vai se dar justamente naquele paciente que estava relativamente controlado da sua arritmia e volta a ter arritmia, mesmo usando a amiodarona. Então, o paciente não vai chegar para você, né? Olha, estou com tireotoxicose induzida por amiodarona. Ele não vai chegar assim. Então, ele vai chegar dizendo que ele tinha palpitação, estava melhor e agora está com palpitação de novo. Então, ele começou a usar amiodarona, tratou, de certa forma, aquelas arritmias, mas depois voltou a ter arritmia. Então, você tem que suspeitar de que está tendo realmente uma disfunção tiroidiana nova, né? Boa. Um ponto importante sobre a questão de suspender ou não a amiodarona é o seguinte: a amiodarona acaba também tratando, de certa forma, algumas manifestações de hipertireoidismo, né? Então é bom ter cuidado, porque se a opção for por retirar, esse paciente pode ter inicialmente até uma piora do hipertireoidismo durante a suspensão da droga, né? Dos sintomas de hipertireoidismo. E no caso da tireotoxicose pela amiodarona do tipo 2, qual seria o tratamento ideal? Tá, então do tipo 2, que é 2 de destrutiva, é muito parecida com aquelas outros tipos de tiroidite subaguda, que a gente vê, por exemplo, pós-quadros virais, pós-quadros infecciosos, que ocorre porque ocorre uma liberação daqueles hormônios pré-formados e aí inundam a circulação periférica. Então, o tratamento não vai ser bloqueio de hormônio, não está tendo maior produção de hormônio. Então, você acaba fazendo um tratamento mesmo com corticoterapia, que é muito mais eficaz do que com o anti-inflamatório. E aí, geralmente, são 30, 40 miligramas dia de prednisona, por exemplo, e pelo menos por uns 3 meses iniciais. Alguns estudos mostram que você fazer um desmame muito rápido está associado com o retorno do quadro. Então, muitas vezes, você precisa manter vai desmamando, deixa o paciente com dose baixa, mas ainda por um certo tempo. E, nesses casos, assim, existe dúvida se esse paciente que fez tireotoxicose induzida por amiodarona, se ele pode, por exemplo, se ele vai ter uma nova tireotoxicose quando você, por exemplo, retomar o uso da amiodarona. Isso pode acontecer no tipo 2. Ele pode ter outra tireoidite destrutiva numa outra exposição à amiodarona. Mas, mais uma vez, se for essa a droga antiarrítmica disponível, você vai acabar tendo que tratar a tireotoxicose e deixar o paciente lá com a amiodarona. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue diferenciar entre tipo 1 e tipo 2. E aí, inclusive existe isso já nos guidelines, de quando você tiver um diagnóstico dúbio, lembrando que é um paciente que vai estar com hipertiroidismo, um paciente com cardiopatia estrutural na maioria das vezes, você tem que controlar aquela tireotoxicose o mais rápido possível. Aí você pode iniciar, na dúvida, a terapêutica com tapazol, metimazol e corticoterapia
ao mesmo tempo. E aí, o que eles recomendam é que, assim, você reavalie nas 2 primeiras semanas. Se for uma tireoidite destrutiva, vai responder mais rápido. E aí, o paciente já vai melhorar dos sintomas, vai baixar já aqueles hormônios tireoidianos e você poderia deixar só o tratamento com corticoterapia. Se não melhorou em nada com 2 semanas, provavelmente deve se tratar daquela do tipo 1, que realmente tem um tratamento que é mais difícil, né, de ser conduzido. Boa. Então, é uma opção quando a gente fica muito na dúvida. A tionamida demora para fazer efeito, né? Então, se esse paciente tem uma resposta precoce, provavelmente foi por causa do corticoide. Excelente. Diante de tantas disfunções tireoidianas pela amiodarona, é óbvio que a gente vai ter que ter um cuidado especial no monitoramento desses pacientes. Como a Patrícia já colocou, a gente não pode solicitar exame de função tireoidiana muito precocemente, logo após iniciar a droga, mas há momentos em que a gente deve sim avaliar a função tireoidiana. Então, como monitorar a função tireoidiana de pacientes que estão em uso da amiodarona? Um ponto importante, solicitar antes de iniciar a amiodarona, né? Para você não culpar a droga por hipotireoidismo pré-existente. E isso até vai facilitar para que você saiba muitas vezes se o paciente, ele vai desenvolver uma tireotoxicose depois. Se o paciente já tinha uma função tireoidiana ali com hipersubclínica, você já vai saber, né, que ele já tinha alguma doença estrutural tireoidiana subjacente. Fora que ele pode ter muito bem um hipotireoidismo prévio, né? Sim. Iniciou a medicação, o ideal é que a cada 3, 4 meses você faça uma função tireoidiana para ver como esse paciente está evoluindo. E eu acho que o mais importante é o seguinte, a amiodarona é uma medicação de depósito, né, lipofílica, meia-vida aí 100 dias. Então, mesmo após a suspensão da droga, a gente ainda deve, por cerca de 1 ano, continuar monitorando a função tireoidiana, porque esse paciente pode fazer uma disfunção tireoidiana tardia. Inclusive, alguns trabalhos citam que a forma destrutiva, ela é mais tardia, né? E ela pode acontecer já depois que o paciente parou a droga, né? Já está sem amiodarona. Alguns meses sem amiodarona. Então, fica atento também nesse monitoramento depois que para a medicação. Então acho que isso é importante mesmo. Se você não procurar, muitas vezes o paciente vai ter a disfunção e você não vai saber, porque ele não vai chegar dizendo que está com essa tireotoxicose. Então, vale a pena esse monitoramento a cada 4, 6 meses, enquanto o paciente estiver fazendo uso da droga, da mesma forma que tem que fazer outros monitoramentos lá de função hepática, pulmonar. Então, é mais uma das coisas que o paciente que está em uso de amiodarona vai ter que receber ali esse cuidado no seu acompanhamento com o cardiologista. Perfeito. Encerramos aqui mais um excelente podcast com a doutora Patrícia Gadelha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.